Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Patrícia Bono e você está no canal Horizonte Espiritual. Então vamos dar início ao nosso estudo do livro Seara dos Médiuns, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Mas antes de iniciarmos no capítulo 10, desta magnífica obra, eu gostaria primeiro de agradecer muito a todos vocês que se inscrevem no canal, agradecer vocês que acompanham os meus vídeos, que curtem, que compartilham. Isso é muito importante para mim. Eu comecei este canal e não imaginava jamais que eu teria mais de 100 inscritos. E hoje eu estou com um pouco mais de 100 inscritos. Isso para mim já é maravilhoso, muito maravilhoso. Porque o meu objetivo com o canal Horizonte Espiritual é divulgar a doutrina espírita, porque ela me transformou, e vem me transformando dentro do ensinamento, daquilo que ela nos traz de verdade, de consolo. Então, o que me faz muito bem, eu gostaria de passar, às outras pessoas, mas é a divulgação da doutrina com um estudo sério, com um estudo coerente, responsável, Esse é o meu objetivo. Então, fica aqui o meu agradecimento a todos os inscritos, aqueles que mesmo não sendo inscritos acompanham, assistem aos vídeos. Então, aqui minha gratidão a vocês. Então, vamos continuar aqui no nosso Seara dos Médiuns, no nosso estudo Seara dos Médiuns. Capítulo 10, em tarefa espírita. Abraçando na doutrina espírita o clima da própria fé, lembra-te de Jesus, à frente do povo a que se propunha servir. Não se localiza o divino mestre em tribuna, garantida por assessores plenamente identificados com os seus princípios. Ele é alguém que caminha diante da multidão, chama açoitada pela ventania das circunstâncias adversas, árvore sublime, batida pelas varas da exigência incessante. Ninguém o vê rodeado de colaboradores completos, mas de problemas a resolver. E, retendo com os doentes e aflitos que lhe solicitam apoio, todas as personalidades que lhe cruzam a senda representam atitudes diversas, reclamando-lhe paciência. João Batista duvida. Natanael questiona. Nicodemos indaga. Zaqueu observa. Caifás conspira. Judas deserta. Pedro nega. Pilatos finge. Antipas escarnece. Tomé desconfia. Apesar de tudo, ele passa sozinho e imperturbável, como sendo o amor não amado, ensinando e ajudando sempre. Então, esta aqui é a primeira parte do capítulo 10, intitulado Em Tarefa Espírita. Aqui, então, o que nós vemos? Emmanuel está trazendo para nós uma reflexão a respeito da conduta de Jesus e daqueles que o rodeavam, de como foi esse apostolado do Cristo. Então ele diz que Jesus, o Divino Mestre, ele não está localizado com aqueles assessores plenamente identificados com seus princípios. O que Emmanuel quer nos dizer com isso? Então, Jesus, quando ele esteve aqui entre nós para propagar a verdade, propagar o Evangelho, ele poderia, dada a sua condição de Cristo, de espírito iluminado, superior, ele poderia facilmente ter ajustado tudo, e ter vindo à Terra junto com espíritos, uma pleiade de espíritos como ele, de acordo com o seu ensinamento, espíritos já
de uma elevação, não como a dele, mas bem próxima, né? Talvez fosse mais fácil o trabalho de Jesus, até talvez, não sabemos, mas não seria tão eficiente, né? Por quê? Porque Jesus buscou entre os discípulos pessoas como nós. Então, dentro do apostolado ali de Jesus, dentro daqueles que conviviam, vamos pensar nos discípulos, que conviviam muito na intimidade do Cristo, que estavam aprendendo tudo com Jesus, vendo, participando de todas as ações e curas e caminhadas e prelações de Jesus. Ele tinha ali, que ele escolheu e que ele foi aceitando, espíritos endividados, espíritos com enganos, né? Espíritos com preconceitos. Claro, também dentro da época, né? Do que o Cristo esteve entre nós. Espíritos como nós. Então, espíritos falíveis. Ele não ficou, não colocou ao seu lado espíritos superiores, já conhecedores da lei, conhecedores da verdade. Não, ele chamou para perto de si aqueles espíritos necessitados, tanto quanto nós. E por que Jesus fez isso? Em todo o trabalho do Cristo, em toda a sua vida, não há uma palavra, uma atitude que não seja um ensinamento para nós. Ele queria dizer com isso que, como ele confiava naqueles irmãos, ele foi ensinando tudo para aqueles irmãos, ele determinou a tarefa de cura, de evangelização, depois que ele não estivesse mais ali, presente, né, encarnado. Então, ele deu aquela missão para aqueles discípulos. E ele quis dizer com isso que se é possível, se foi possível para ele, se ele confiava e acreditava, se poderia ali ocorrer a transformação, né, das ideias, dos sentimentos, dos pensamentos, das atitudes com aqueles discípulos, aqueles nossos irmãos, é porque para nós também é possível. Então Jesus quis dizer com isso, sim, é possível. É possível nos transformarmos, é possível nos modificarmos, independente da forma como somos agora. Não é? Nessa nossa reencarnação, nesse momento em que estamos aqui, esse é o nosso melhor momento, porque nós estamos aqui, é agora a nossa oportunidade. E com certeza, já fomos piores, com certeza já nos desviamos muito mais da lei de Deus até chegarmos aqui. Porque se estamos aqui nessa busca, tentando compreender, se você aí que me acompanha, se você está aqui é porque você está querendo compreender algo diferente. Você está querendo aprender, você está buscando, né, esse conhecimento da verdade. E esse é o grande passo. Não é? Sinal que nós já deixamos um pouco de lado algumas características, né, que vinham conosco. Então, nós já estamos começando a caminhar de maneira diferente. E isso Jesus quis nos mostrar, falando que sim, como nós, os discípulos, os apóstolos dele ali naquela época, que conviveram na intimidade dele, como nós, eles também eram falíveis. Eles também tinham seus enganos, suas dificuldades, seus sentimentos e pensamentos controversos, né, que não coadunavam com a verdade, com o evangelho que Jesus estava trazendo, com os princípios que Jesus estava trazendo. Mas mesmo assim ele os acolheu. Por quê? Porque ele queria realmente nos mostrar que nós podemos. Às vezes nós escutamos pessoas falando, e nós mesmos já falamos em algum momento da vida, com certeza, né? Que, mas Jesus era Jesus, não é? Jesus era Jesus. Nós estamos muito longe do Cristo, não dá para fazer como Cristo. É claro que nós estamos muito longe de sermos um espírito como Jesus. Sim, nós estamos. Mas ele veio justamente para nos mostrar qual é o caminho. E nos mostrar que é possível e que é o caminho real. Por quê? Porque é o destino
que nós temos, né? Nós temos um propósito divino para nós, que é essa iluminação. Nenhum espírito fugirá disso. Nenhuma criatura do Criador fugirá dessa iluminação. Né? Alguns vão chegar a atingir mais rapidamente, outros vão demorar muito mais, vão ter mais sofrimentos, outros menos. Isso vai depender das nossas escolhas. Mas nós temos um propósito, Deus tem um propósito divino para nós, que é essa nossa sublimação, essa nossa iluminação. Então, essa desculpa, né, que a gente vai dando, dizendo, bom, então eu não sou Jesus, né, não tenho que ter a paciência de Jesus, não tenho que ter o amor de Jesus, não tenho que ter a conduta de Jesus. Claro que nós não vamos ter hoje, né? Pode ser com raras exceções, mas nós não vamos ter hoje o amor de Jesus em nosso coração, esse amor incondicional. Nós não vamos conseguir agir como Jesus agia na maioria das nossas decisões, com certeza não, mas nós estamos caminhando para isso. E isso é importante, é esse processo que nós estamos buscando. Então, quando Jesus, nessa escolha dos apóstolos e também com as pessoas todas que ele deixava ali ao seu lado, que ele acolhia, que ele recebia, né? Vamos falar da Maria Madalena, né, que os apóstolos não queriam perto, a maioria deles, mas Jesus a permitiu. Vamos falar da mulher samaritana, né, que ninguém nem chegava perto. Primeiro que a mulher não se conversava, né? Segundo porque ela era samaritana, então ninguém ali chegava perto, ela era excluída. Existia muitas, vamos dizer castas, né, ali no tempo de Jesus. Então, entre o mesmo povo, existiam ali as categorias, as classificações, e que um não se dava ali com o outro, né? Os saduceus, os fariseus, os publicanos, os cobradores de impostos. Então, quando ele chama Mateus, convida Mateus, um cobrador de imposto, para segui-lo, né? Deve ter sido difícil para os discípulos aceitarem, porque eles não gostavam, imagina, de um cobrador de imposto. Por quê? Cobrava imposto para César, para Roma, né? Tirava deles para Roma. Então, ele não foi muito bem aceito de início. Quando Jesus vai jantar na casa de Pedro, né, que ele estava muito sempre perto de Pedro, e convida a esposa de Pedro para se sentar ali e cear com eles. Pedro ficou horrorizado de início, porque era o costume daquela época que a mulher não se sentava com o marido. A mulher não se sentava com os homens para a refeição, para ceiar. Era o costume da época. Mas Jesus, ele foi, com toda a sua conduta e o seu princípio, ele foi deixando isso claro, de que não deveria existir essas separações, né? Não deveria existir essas classificações de pessoas pela profissão que fazem ou pelo grupo em que estavam ali vivendo, né? Então, Jesus foi deixando bem claro essa acolhida. Se formos analisar bem, Jesus, ele veio, como ele diz, né? Ele não veio para os sãos, mas para os doentes. Ele veio para as minorias sociais, o que hoje entendemos as minorias sociais. O que são aqui? Quem está catalogado e caracterizado como minoria social? Né? A gente analisando aí o censo, né? Por exemplo, o último censo do IBGE de 2022, nem todas as minorias sociais estão realmente quantitativamente em percentual dentro de uma minoria, já estão em maioria, em quantidade, né? Em quantidade, já estão em maioria. Alguns desses grupos, outros ainda permanecem quantitativamente, percentualmente como minoria. Mas a minoria social não quer dizer a quantidade, não quer dizer o percentual. Minoria social, o que se enquadra, né, nessa categoria de minorias sociais, são grupos que estão em condição ainda de vulnerabilidade em relação aos outros. Seja por lei, seja pela conduta da sociedade, por lei ou por falta dela, né? Ou pela conduta da sociedade, né? Então, essas minorias sociais, nós temos que entender as pessoas, esses grupos que estão em vulnerabilidade, de qualquer sentido,
qualquer sentido. E essas pessoas que Jesus foi acolhendo, as mulheres, os leprosos, os cobradores de impostos, né, os samaritanos, a adúltera, né? Então foi assim aquela condição, aquela conduta equivocada. Todas as pessoas Jesus foi acolhendo, né? Os pobres ali todos, porque essas eram as minorias sociais da época. Eles estavam em condição de vulnerabilidade em relação a outros grupos. E ele veio justamente para mostrar que nós todos somos irmãos e somos iguais perante Deus, perante o amor de Deus, perante a lei de Deus. E que nós deveríamos conviver dessa maneira uns com os outros. Tá? Então, é a nossa conduta aí que devemos perseguir, né? Seguir. Então, é muito interessante essa primeira parte do livro Seara dos Médios, do capítulo 10. E aí ele vem falando, né? Que Natanael questiona, Nicodemos indaga, né? Nicodemos indagou ali sobre a reencarnação, né? Como que o adulto, um homem adulto formado, pode retornar ao ventre de sua mãe. Ele não estava compreendendo esta lei. E Jesus foi explicando. Judas deserta, né? Sabemos. Pedro nega, também sabemos. Então, até aquelas pessoas ali bem na intimidade de Jesus, convivendo com Cristo, até aceitando ali os seus princípios, mesmo não compreendendo muito, todos eles também falíveis, tiveram seus momentos de engano. Todos eles. E nem por isso Jesus deixou de amá-los, nem por isso Jesus deixou de orientá-los, de buscar naquele espírito, aquele entendimento diferenciado. E é o que Jesus faz conosco, né? Apesar da nossa conduta, muitas vezes equivocada, dos nossos grandes deslizes, dos nossos pequenos deslizes, Jesus sempre espera em nós uma transformação, né? Ele já mostrou o caminho que devemos seguir, ele nos mostrou o Evangelho, a verdade, para que possamos compreendê-la e segui-la de uma maneira consciente. Então, esse é o nosso caminho. Aí, seguindo aqui no texto, agora para finalizar a última parte do capítulo, Emmanuel diz assim: assim também, com todas essas dúvidas, né, daqueles que conviviam, daqueles enganos, assim também, na instituição em que transitas, encontrarás em quase todos os companheiros oportunidades de aprender ou de auxiliar. A cada passo encontrarás os que te pedem amparo, os que te rogam alívio, os que te suplicam consolo, os que esperam entendimento. Realmente, né, nós temos dentro do nosso lar, da nossa família, do nosso trabalho, dos lugares em que convivemos na sociedade, dos grupos, né, com que convivemos, dentro da nossa casa espírita. Nós temos individualidades completamente diferentes, espíritos em patamares evolutivos completamente diversos, né? Então, nós temos ali aqueles que nos pedem auxílio, nós temos aqueles que podem nos auxiliar, nós temos aqueles mais difíceis com que são alavancas para o nosso aprendizado, né? A nossa transformação. Então, nós vemos de tudo, nós temos ali em todos os nossos convívios oportunidades de crescimento. Não te faltarão, contudo, igualmente, os que te desafiam à calma. Aqueles nossos amigos, né, que convivem conosco em qualquer grupo em que estejamos, trabalho, família, escola, centro espírita, que nos desafiam por conta da sua conduta, ou do seu julgamento, ou do que fazem por nós. Então, nos desafiam a quê? A paciência. Como Jesus teve com todos esses que fizeram, né? Que mantiveram ali a sua conduta de engano, de dúvida, de negligência. Então, Jesus mostrou a paciência, a indulgência. E Emmanuel diz que em todo setor da nossa convivência, nós vamos ter aqueles que vão nos exigir a calma,
nos exigir a indulgência e a paciência. E eles são oportunidades para nós, de nosso crescimento. Vamos também encontrar aqueles que zombam das nossas ideias, os que te complicam as horas, os que te criam dificuldades, os que te ferem o coração. E talvez, em muitos momentos, sejamos nós, esses irmãos, né? Que pela nossa conduta vamos exigir a calma do outro, a paciência e indulgência do outro. Com a nossa conduta vamos zombar, vamos criar dificuldades para nossos irmãos. Então nós temos que refletir também. Muitas vezes recebemos tudo isso dos outros, mas muitas vezes somos nós, né, que oferecemos tudo isso. Então essa também é algo que temos que refletir sobre a nossa conduta. Entretanto, se conheces o caminho exato, é preciso que ajudes aos que se transviam. Se te equilibras, é preciso que socorras aqueles que se perturbam. Se te mantens firme, é preciso sustentar os que caem. Esse já entesouraste, né? Já conquistaste. Leve migalha de luz, é preciso que auxilies os que se debatem nas trevas. Desse modo, não te faças distraído quanto à orientação que nos é comum, né? Que é para todos nós. Porquanto o espírita verdadeiro diante do mal é invariavelmente chamado a fazer o bem. Então é muito bonito, né, este último parágrafo de Emmanuel. Então Emmanuel está falando que se nós já acendemos ali uma luzinha, uma chama que seja de algum entendimento, de perceber que é necessário uma mudança, dessa busca, né, desse entendimento da palavra de Jesus, do Evangelho. Se nós já estamos buscando isso, que seja ainda pouco, que seja ainda uma conquista pequena, mesmo pequena ela é grandiosa. E se nós já estamos começando a compreender que temos que ter uma conduta diferente, que temos que buscar escolhas, usar o nosso livre-arbítrio de uma maneira diferente, buscar o conhecimento, então, vai caber a nós dar o exemplo àqueles irmãos, né, que Emmanuel trouxe aqui anteriormente, aqueles irmãos que nos fazem perder a calma, aqueles irmãos que zombam de nós, que nos ferem, aqueles irmãos que criam dificuldades na nossa convivência, no nosso caminho. Então, a responsabilidade, ela é nossa, não é? Para quem é muito foi dado, muito será cobrado, disse Jesus. Então, se nós temos já um pouquinho de condição de perceber que temos que mudar a nossa conduta, então cabe a nós passarmos para aqueles irmãos, não necessariamente através de palavras e de julgamentos nem pensar, mas assim de forçar, né, através de palavras, não, ou proselitismo, vamos dizer assim, não, mas através do nosso exemplo. Então, se alguém nos fere, a gente releva. Se conseguirmos, a gente perdoa. Isso é o exemplo. Se alguém está atrapalhando a nossa conduta, está zombando de nós, a gente também deixa para lá. Isso é um trabalho difícil, mas é um trabalho que a gente vai fazendo e a gente vai conquistando um pouco aqui e um pouco ali. Porque a nossa essência e aquele propósito que Deus tem para nós é sermos bons, atingirmos essa iluminação. Então nós temos dentro de nós essa condição. Afinal, a lei de Deus está na nossa consciência, dizem os espíritos. Mas basta que a gente tenha aquela boa vontade, né, de realmente perseguir este caminho, de realmente seguir as palavras e as pegadas do Cristo. Isso vai do nosso livre-arbítrio, do nosso desejo. Allan Kardec, eu ia falar Chico, Allan Kardec, ele nos diz que como que assim que nós reconhecemos o bom espírita, né? O bom espírita é aquele que já está na perfeição, o bom espírita é aquele que já não comete enganos nenhum, que já segue, né, o ensinamento de Jesus à risca, já está sublimado, perfeito? Não.
O bom espírita, diz Allan Kardec, é aquele em que se observa a boa vontade, a força que tem de domar as suas más inclinações. Porque nós temos más inclinações e vamos ter ainda por um bom tempo más inclinações. Mas ele diz que esse bom espírita, como a gente pode entender o bom espírita, é aquele que vai buscando o acerto, que se erra, né? Ele se desculpa, ele se retrata e ele vai tentar acertar daqui para frente. Então ele se esforça para domar as suas más inclinações. Não vai vivendo, não vai decidindo tudo sem coerência, sem pensar naquilo tudo que está aprendendo, que o Evangelho de Jesus ensina, que a doutrina espírita reforça. Então, o bom espírita é esse, é aquele que está se esforçando. E nós como espíritas, ou buscando, né, esse entendimento, nós temos que realmente nos esforçarmos para sermos esses bons espíritas, né? Longe da perfeição ainda cometendo os nossos enganos, os nossos deslizes, com certeza, mas nos esforçando a sermos melhores a cada dia, aprendendo com os nossos erros, né? Essa é a nossa tarefa, porque é o exemplo que vai dizer muito mais do que 1000 palavras. Então, que sejamos nós, né, esse exemplo de uma conduta diferenciada. Porque se já estamos buscando esse aprendizado, nós temos condição, sim, dessa melhoria. E aqui, no geral, aqui Emmanuel fala da humanidade e ele fala dos espíritas, né? Que isso não cabe só aos espíritos, obviamente, o exemplo deve vir de todos, mas nós somos espíritas, então nós vamos falar dos espíritas. Agora, em se tratando do espírita que tem a tarefa mediúnica, né? Isso é muito sério e muito importante, porque na tarefa mediúnica, e a mediunidade ela é 24 horas por dia, inclusive durante sono, não é? Em todos os momentos, não é só aquela hora e meia, ou 1h30, ou 2 que seja de uma reunião mediúnica. Ali nós estamos exercendo a tarefa mediúnica ali dentro daquele grupo. Mas a mediunidade ela é exercida por nós 24 horas do dia. Nós somos médiuns, né? Quem é o médium ostensivo, 24 horas por dia. Então nós temos que estar sempre aptos, preparados, equilibrados para sermos um instrumento da espiritualidade quando se fizer necessário. Porque em algum momento, em algum dia, em algum momento, fora de reunião mediúnica, nós seremos chamados para algo, né? Nós receberemos aquela orientação, aquela intuição de falarmos algo para alguém, um consolo, né? De entrarmos em contato com uma pessoa, de tomarmos uma atitude, né, diferenciada. Então, nós somos instrumentos, todos nós, mesmo aqueles que não são médios ostensivos, mas os médios ostensivos, eles têm uma responsabilidade muito grande, porque a espiritualidade conta, né, com o nosso concurso, nosso pequeno, né, e ínfimo concurso, para que eles possam atuar mais prontamente, né, com aqueles que estão à nossa volta e conosco mesmo. Então, essa nossa boa vontade, essa nossa força de mudarmos a nossa conduta tem que ser bem intensificada, né, para nós espíritas, para nós médios ostensivos, tem que ser bem fortalecida esse entendimento de que estamos nessa busca e de que é o nosso caminho e de que Jesus nos orientou lá enquanto esteve entre nós, está no seu Evangelho e nos orienta a todo momento. E esse é o nosso propósito divino. Então essa desculpa, né, que a gente costuma dar de que nós não somos Jesus, nós estamos muito longe, é uma verdade que estamos muito longe, não somos realmente o Cristo. Mas Cristo diz, vós sois deuses. Cristo não falou, vocês serão, né? Não, vós sois agora. Então podemos fazer agora a diferença, começar já. É o nosso trabalho, começar já a busca para essa diferença. Então,
eu acho que esse capítulo é muito importante, nos traz grandes reflexões. Emmanuel discorre maravilhosamente, né, em relação à nossa tarefa espírita. Então, a nossa tarefa espírita é justamente buscarmos essa melhoria íntima, essa nossa reforma. Para nós, porque é a nossa conduta, né, a nossa elevação moral, e para sermos o exemplo àquelas pessoas, aqueles que convivem conosco, dentro ou fora da casa espírita, sendo espíritas ou não, sejamos nós o exemplo, a dar esse primeiro passo do entendimento. Aí eu trouxe aqui para vocês um parágrafo apenas do livro Estude e Viva. Esse livro foi psicografado tanto por Chico quanto por Valdo Vieira. Então, pelos espíritos André Luiz e Emmanuel. Então, cada um psicografava ali um capítulo. Então, tem um capítulo que é intitulado Socorro Oportuno. E ele diz assim, eu só não me lembro agora qual se é de André Luiz ou de Emmanuel, este capítulo. Mas, independe, né? É importante da mesma maneira, que venha de qualquer um dos dois. Socorro oportuno. Então, no final ali do capítulo, eles dizem assim, lembra-te deles, os quase loucos de sofrimento. Então, ele está falando das pessoas, né? Daqueles que são os que nos trazem a dificuldade, ele está falando, né? Aquelas pessoas difíceis, que não têm entendimento nenhum, que estão no caminho muito equivocado. Então, lembra-te deles, os quase loucos de sofrimento. E trabalha, e trabalha para que a doutrina espírita lhes estenda socorro oportuno. Então, para que a doutrina, lhes estenda socorro oportuno. Para isso, estudemos Allan Kardec, ao clarão da mensagem de Jesus Cristo. E, seja no nosso exemplo, na nossa atitude, na ação ou na nossa palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Olha que lindo, né, esse parágrafo aqui. Então, quer dizer, nós temos obrigação com a doutrina espírita, né, se temos essa fé. A obrigação de mudarmos a nossa conduta, porque nós estamos aprendendo. E sermos esse exemplo. Então, a divulgação da doutrina espírita, que pode ser, feito por palavra, igual nós estamos aqui, eu estou fazendo essa divulgação, é palavra. Uma palestra espírita é a palavra, mas a palavra, ela vai ficar vazia, ela é vã, se não tiver o exemplo. Então, o exemplo, ela conta mais, nós sabemos, né? Conta mais que 1000 palavras. Então, que sejamos nós, nessa busca da nossa melhoria íntima, como espíritas, esse exemplo, né? Tentarmos ser esse exemplo na maioria das vezes dentro das nossas ações e das nossas escolhas. Porque isso é o caminho que vai nos levar aí a esta perfeição, a esta iluminação, a este propósito divino. Esse é o nosso trabalho, domarmos as nossas más inclinações e buscarmos a nossa melhoria íntima. Eu agradeço muito aqui a presença de vocês que estão assistindo, que vão assistir posteriormente. Se você gostou do vídeo, curta e pode comentar, vamos conversar aí nos comentários, né? E compartilhe também, se for da sua vontade, tá bom? Eu agradeço muito e vamos seguindo aí no nosso estudo do Seara dos Médiuns com o capítulo 11 no nosso próximo vídeo. Fiquem todos em paz, na paz de Jesus e tenham uma ótima semana. Um abraço e até mais.